Vamos pegar a pergunta aqui do Josafá Batista. Ele pergunta o seguinte, Laura, por que, se você concorda com a atual política de independência do Banco Central e que um futuro governo Boulos faria em relação ao BC? Não, eu sou muito a favor da independência do Banco Central em relação ao mercado, né? Eu acho que a gente padece de um problema muito forte, que é a independência atual do Banco Central em relação à sociedade, e dessa eu não sou a favor, né? Eu acho que a gente tem, não formalmente, independência do Banco Central. Na verdade, o Banco Central brasileiro não é formalmente independente. Quem indica o presidente do Banco Central ainda é o governo eleito, que bom, né? Quem defende essa autonomia defende que se vá além. Mas o fato é que, ainda assim, quando você olha para a estrutura do Banco Central, para essa porta giratória entre pessoas que trabalham no Banco Central e, na verdade, o fazem para progredir na carreira, no mercado, e depois voltar ao mercado ganhando mais dinheiro, etc. Isso, e não é só no Banco Central, né? Se a gente olhar para outros setores, como, por exemplo, agências reguladoras, né? E você olha o setor de telecomunicações, operadoras de telefonia, né? Por que a gente tem serviços tão ruins e tarifas tão caras? E, ao mesmo tempo, investimentos mal feitos, que não são feitos, etc., etc., né? Temos uma agência a Anatel, que é feita para regular isso, né? É evidente que há uma série de mecanismos em que pessoas dessas empresas trabalham na Anatel, voltam para essas empresas, mas não só, mas vários outros mecanismos de captura das agências reguladoras pelos interesses das reguladas. E o mesmo acontece com o Banco Central, que é o grande regulador do setor bancário brasileiro e não só, né, de uma série do setor financeiro brasileiro, do sistema financeiro brasileiro em geral, que deveria ter um afastamento muito maior em relação àquilo que esse sistema deseja. Acho que o Copom, por exemplo, que é quem decide a taxa de juros, tem uma estrutura que é muito pouco democrática, e a gente tem propostas que vão no sentido de democratizar a própria composição desse conselho, além de fazer... ter políticas diferentes no sentido de não permitir essa circulação, essa porta giratória de pessoas que trabalham no mercado, depois vão para o Banco Central, voltam para o mercado. Isso vale para várias esferas de governo. A gente tem uma quarentena que é minúscula. Essas quarentenas são... E eu acho que o objetivo... Você abrir mão do salário em várias áreas, você não precisa nem cumprir a quarentena. E se tiver ganhar só bônus, né? A meu ver, é claro que é interessante, às vezes, contar com a experiência de quem trabalhou na área, né? Até isso poderia ser revertido para o bem, se não fosse apenas um trampolim, né, para que se volte para aquilo. Então, é evidente que se alguém está em fim de carreira, trabalhou muito tempo numa empresa ou num banco e que deseja trabalhar no Banco Central, no momento de encerrar a sua carreira, interessante. Se a pessoa está no mundo acadêmico e vai trabalhar num desses lugares, interessante. Agora, a pessoa em início de carreira, que tem um objetivo de carreira no setor financeiro e começa a sua carreira conseguindo um lugar no Banco Central, como hoje é feito, não só no Brasil, ao redor do mundo tem papers acadêmicos, inclusive artigos que olham e fazem pesquisa exatamente disso, de quantos diretores do Banco Central de cada país vieram do mercado e voltam para o mercado, como uma medida, inclusive, do nível de democracia daquele país, né? E a gente tem esse problema como... É interessante pensar nisso, que acaba sendo um investimento, né? A pessoa faz aquilo como se ela estivesse fazendo um doutorado. Eu vou ficar no Banco Central um tempo, depois eu volto. Claro, mas ganhando muito mais. O sonho da pessoa é trabalhar no Banco Central, que depois ela sabe que vai para o mercado. Bom, temos o exemplo, né? Farida, muitos a exemplos. Turma toda lá do Plano Real. É melhor eu nem citar nomes. Pois é. Aliás, teve um que fez um filme agora, né? Gustavo Franco. Não, teve um que é pré-candidato. Tem um que é pré-candidato, chama Henrique Meirelles. Eu nunca imaginei que ia ter um filme cujo herói seria o Gustavo Franco. Cara, e tem, cara, o filme do Real, ele é o herói. Ele é mais herói que o Fernando Henrique. O Fernando Henrique assistindo aquilo deve ter ficado... Não, se enfiou embaixo da cama. Não, ele falou sobre o assunto, ele deu uma entrevista, tem alguns problemas. Ele deu uma entrevista falando, tinha uns outros economistas que até tiveram um papel, mas importantes foram ignorados. Um ministro. Olha, bom, capítulo Boulos aí para encerrar, tem aqui
a Grace Rodrigues, ela perguntando sobre o programa de recuperação de empregos, se vocês estudaram isso, se tem alguma proposta específica. Bom, na verdade, o que o cenário atual está mostrando, né, é que, ao contrário do que se propagava, que era a ideia de que, vamos dizer, o que está prejudicando o emprego no Brasil é a falta de flexibilização no mercado de trabalho, ou custos elevados com mão de obra e regras e direitos demais, o problema do emprego no Brasil é o problema da economia brasileira, né? É o problema de falta de crescimento econômico. A gente está na mais lenta das recuperações da história das crises brasileiras, né? Ao contrário do que também se vendia, acho que hoje está cada vez mais claro que essa agenda que se implementou, né, que buscava, em tese, ganhar a confiança dos investidores por meio de uma política, vamos dizer, bem comportada. Uma ponte para o futuro. Que faria as coisas certas, etc. Então faz a reforma trabalhista, faz isso, faz a PEC do teto de gastos, que isso garantiria uma expectativa favorável nos investidores, que por sua vez voltariam e retomariam seus investimentos, isso geraria empregos, etc. Bom, está na cara que isso não funciona, acho que a sociedade brasileira rejeita, inclusive em todas as pesquisas de opinião, massivamente a agenda econômica que vem sendo implementada, e é necessário você voltar a ter uma agenda de crescimento, né? Mas para ter uma agenda de crescimento, você precisa viabilizar alguma injeção de demanda nessa economia que está paralisada. Investidores não vêm investir, isso é uma das lições, inclusive, que a gente pode tirar da agenda Fiesp também, daquilo que eu chamei de agenda Fiesp, que é o primeiro governo Dilma. Investidores não investem se você agrada eles, se você faz isso, faz aquilo. Eles investem se a economia está crescendo, se eles veem que vão vender mais no futuro e, portanto, tem razão para expandir a sua capacidade produtiva, comprar novas máquinas, equipamentos, plantas, construir novas plantas para produzir mais. Se eles estão com capacidade ociosa, ou seja, se eles não estão nem usando a planta que hoje tem instalada para a produção, né, não há razão para investir. E como é que eles vão vender mais? Então, não vai partir deles. Os investimentos seguem outras coisas, né? O consumo das famílias precisa ser retomado. O governo, aliás, a única medida que conseguiu fazer para incentivar um pouquinho a economia no ano passado foi a que permitiu aqueles saques de contas inativas da FGTF, FGTS e PIS/PASEP, né? Que deu uma injeção para o consumo das famílias. Aliás, famílias acho que estão endividadas ainda do ciclo anterior, desempregadas e tendo um crescimento salarial minúsculo, né? Mas é evidente que você não vai poder fazer isso infinitas vezes. Essa medida é temporária, você não tem como se basear. E o resto do mundo, que poderia também funcionar como esse elemento, via exportações, também não está ajudando. Você não está num novo ciclo positivo lá fora, que vai puxar e vir como uma grande sorte novamente para nos puxar e nos tirar desse buraco. Então você precisa que o Estado assuma esse papel. Você não tem como fazer isso sem um grande programa de investimentos públicos. No caso, a gente está propondo um programa que vem não pensando em estímulos a setores específicos, industriais, etc., mas pensando nas demandas maiores da população brasileira. Então, um pouco na ideia daquela de fazer do limão uma limonada. Então, o que são os grandes problemas brasileiros? Temos um grande problema de infraestrutura, de mobilidade urbana, de saúde, educação, saneamento básico, infraestrutura de transporte em geral, né? Esses problemas, que todo mundo sabe quais são, é que tem que ser objeto de um grande programa de investimentos, né? O combate às desigualdades. E para financiar isso também no governo, mesmo o governo PAC Dilma, fez. né? Não foi. Então, Vida, se você olhar... mas o Minha Casa Minha Vida não foi programa de investimento direto pelo Estado. Tirando a faixa 1, que era uma faixa em que havia algum dinheiro e recurso independente, era um programa de financiamento de moradia, em que, na verdade, essas famílias... Com juros subsidiados, ok, mas eu não acho que o crédito, num momento de crise... é algo que pode vir a ser um estímulo também, porque as famílias que já estão endividadas, que estão inseguras, que estão sem emprego, elas não conseguirão tomar crédito, não têm interesse em tomar crédito, estão se esforçando para pagar aquilo que ainda devem do ciclo anterior. Então, isso não funciona como um motor. E no governo Dilma, ao contrário do que se propaga, não foi o governo da gastança. Se você tirar esses financiamentos via BNDES e Minha Casa Minha Vida, que é Caixa...
e olhar para investimento público direto, ao contrário dos anos Lula, em que você teve o PAC e outros programas de grandes investimentos, que apesar de também ser objeto de muitas críticas, do ponto de vista econômico, de geração de renda e emprego, foi fundamental, ali você tinha crescimento de mais de 25% ao ano nos investimentos públicos diretos. No governo Dilma, os investimentos públicos cresceram menos de 1% ao ano. No primeiro ano caiu muito, depois cresce em 2013, 2014 e volta mais ou menos para o patamar que tinha. Então, é basicamente um período de estagnação de investimentos públicos, né? Então, não acho que isso... Que acaba, de alguma forma... Eu acho que colabora para a desaceleração. Não, para o impeachment também? Não, eu acho que é claro que tem muitos fatores. Então, se a gente... O desemprego não era alto naquele momento da Dilma. As famílias estava começando a subir. Mas muito pouco. A desaceleração econômica... Laura. Então, claro, não era nem perto do que é hoje. Era um desemprego baixo, mas com famílias endividadas. Por isso que eu queria colocar o molho aí nesse macarrão. Sim. Assim, eram famílias endividadas. Sim, e olha, eu vou falar uma coisa. Se você olhar, né, para a estrutura de distribuição de renda brasileira, um pouco para a economia política disso, né, você vê que naquele período dos anos Lula, em que crescia muito a economia, crescia muito a renda na base, crescia muito a renda no topo, não crescia muito a renda no meio. A renda no meio perdeu participação na renda total. E esse meio que eu estou falando, não é o meio. As pessoas pensam meio, elas sempre acham que elas estão no meio, né? A gente estava falando disso. Não, aquilo que as pessoas consideram, as pessoas que se acham classe média, em geral, são ricas para o padrão da distribuição brasileira. E quem está nesse meio, se é o que eu mostro os dados aí, se você comparar com, vamos dizer, a França, isso equivale, em termos de renda, aos 20% mais pobres na França. Então, é gente que ganha R$2.000 por mês, tá? Não é gente... Per capita, tá? Isso, a meu ver, fez com que, claro, no período que está crescendo a economia, as pessoas ainda ganhavam em termos absolutos. No momento que a economia desacelera, e aí essa desaceleração vem tanto pelo fim da expansão dos investimentos públicos, quanto pelo cenário externo, que muda, né? Para de se aumentar os preços das commodities, quanto pelo fracasso dessa política de desonerações, etc., que acaba reforçando esse problema, porque é evidente que no momento que você faz um monte de política que custa caro, que não funciona para estimular investimento, você começa a ter menos orçamento ainda para mudar de estratégia e fazer, então, uma expansão dos investimentos públicos, aí você recorre até aquela contabilidade criativa, etc, etc. Mas o fato é que essa desaceleração da economia vai espremendo esse meio e aí vai começando a pesar. Esse pessoal, de fato, tem uma perda material e tem base material, inclusive, para sair da base de apoio do governo Dilma. Em 2013, já vem nesse momento. Então, você nota que 2013 começa, claro que depois ele vai tendo uma guinada, vai sendo aproveitado pela mídia para outras razões, mas como começa 2013? É uma demanda, é uma insatisfação com tarifas de transporte, né? Era uma demanda por melhores serviços de uma classe que utiliza serviço público e, portanto, não está nessa elite e que, na verdade, que utiliza transporte público, etc., e que, na verdade, estava sendo exprimida mesmo. Estava vendo a sua vida deteriorar, certo? Seu padrão de vida deteriorar. Isso dá uma base, vamos dizer, que depois no impeachment, é evidente que não é isso que lidera, etc., etc., mas também não impede que ocorra. Não é uma classe... Há classes aí que eu diria que são classes populares, porque, do ponto de vista concreto, isso não é elite, né? E que, de alguma maneira, não vêm numa resistência e acham tão um pouco desesperadas, vulneráveis, e acreditam também nessa ideia de que, bom, a economia está mal, precisamos mudar isso que está aí, né? Apostam nessa falsa promessa e que agora estão se vendo de novo numa situação ainda pior, o que ajuda, inclusive, a fortalecer essas outras falsas promessas de ruptura democrática, como a representada pela candidatura do Jair Bolsonaro, né, que também se aproveita disso. Como o Trump se aproveitou da ampliação da desigualdade nos Estados Unidos. Né? As pessoas que estão vulneráveis e descrentes... Há um erro, né, que as pessoas acham elas que acreditam o discurso fascista que levou à vitória do Trump e, na verdade, foi a desindustrialização de alguns setores dos Estados Unidos. A desigualdade aumentando.
Que eram regiões democratas, inclusive, que ele conseguiu virar. Não, e que aqui é isso, quando o sistema econômico é capturado por interesses de poucos, né, e não entrega resultados para a maioria da população, o que ocorreu, ao contrário do que ocorreu entre 2006 e 2010, mas quando você deixa de entregar resultado, você cria um terreno muito fértil para esse tipo de, vamos dizer, de falsa solução que apela para culpar alguém. Não, então primeiro você culpa o PT pelos problemas, depois você culpa quem? Depois você culpa a própria democracia pelos problemas, e apela para a intervenção militar, para isso, para aquilo. É uma ideia de estar sempre buscando, ou lá nos Estados Unidos, na Europa, você culpa o imigrante pelos problemas, você culpa as minorias, né? Acho que em geral essas coisas surgem muito na esteira de uma vulnerabilidade econômica. Os bancos, né? Como quando a gente lançou o Occupy Wall Street, as manifestações da Praça do Sol, na verdade são coisas que esse conteúdo político e tem se fortalecido. Tem um economista, professor de Harvard, o Danny Roderick, que tem falado no chamado bom populismo econômico como a única maneira de, vamos dizer, combater esse tipo de ideia, porque essas ideias do establishment, né, do que eles chamam desse status quo, que na verdade as pessoas já não acreditam mais que será capaz de entregar resultados, porque estão vendo, né, que é capturado por interesses de poucos, etc, etc, não tem conquistado mais a sociedade, que fica buscando outras alternativas. E que, como resposta a isso, ele defende que você tenha, ele provoca, chamando de bom populismo, porque o populismo passou a ser usado para criminalização de qualquer tipo de ideia democrática, na verdade, né? Também. Para além do termo sendo usado para a extrema-direita, ele acabou sendo usado para todo mundo que defende coisas que, na verdade, a sociedade quer, né? Mais gasto com educação, com saúde, com as coisas que as pessoas precisam. Se você não tiver uma resposta a isso e não prometer, de alguma maneira, tirar de quem está no topo para entregar para a maioria, é impossível entrar nessa batalha de ideias e política num momento como esse, de extrema descrença e vulnerabilidade. Então, partindo para o final aqui, para o final da transmissão, depois a gente vai abrir aqui para as pessoas poderem conversar. Então, vou fazer de novo, merchando bem. A gente só está vendendo um produto maravilhoso hoje aqui. Maravilhoso, né? Obrigada. Olha, patrocinador Valsa Brasileira, da Laura Carvalho, do Boom ao Caos Econômico. Você compra agora aqui pela internet, dá o seu nominho, a Laura autografa e a gente manda para sua casa. Laura, a gente já está há 1 hora conversando, tá vendo? Olha, foi rápido. Isso é rápido. 56, 57 minutos. E aí eu queria, assim, fazer a pergunta clássica, e agora? O que a gente faz, né? Estamos nesse ponto... Eu comecei a responder, né? Acho que numa situação como a atual, se a gente quer fazer um grande programa como esse que eu estou defendendo de investimentos, em primeiro lugar é que a gente precisa mudar, né, toda a maneira como o orçamento brasileiro tem sido distribuído. O maior problema do Brasil, sem dúvida, é que esse orçamento ele já abre os trabalhos concentrando a renda no momento que ele tributa as pessoas. Então, acho que tem um ponto que está virando meio consenso e, curiosamente, até a candidatura do Geraldo Alckmin, do PSDB, a pré-candidatura, né, está falando em reforma tributária progressiva, para você ver onde a gente chegou, né? Acho que está todo mundo tentando também tirar o seu cavalinho desse barco furado que é a política econômica atual e tendo que defender alguma coisa, né? Ainda que, claro, que pela palavra, não necessariamente pela ação, mas tendo que defender alguma coisa que pareça mais justo para uma sociedade que está enxergando as contradições dessa política de ajuste fiscal, que na prática tem sido muito mal distribuída, né? Que tem afetado muito mais os mais pobres e mais vulneráveis do que os mais ricos, que continuam não utilizando os serviços públicos, saíram desse sistema há muito tempo, portanto não tem nenhum interesse que esse Estado se fortaleça, e tampouco pagam impostos, inclusive defendem que não se pague imposto, porque, claro, não utilizam esses serviços e não percebem que, na realidade, se você quer uma sociedade civilizada, é impossível, né, sem oferecer uma dignidade mínima para as pessoas e destruindo essas redes de proteção da maneira que se está fazendo, né? Então, é essencial
para reverter isso, você abrir os trabalhos, fazendo uma política que redistribua essa carga tributária brasileira de uma maneira mais equânime, né? Tributando muito mais os mais ricos e menos os mais pobres. A gente tem um monte de proposta para isso, mas também arrecadando mais de início, né, para que você consiga financiar esse grande programa de investimentos. Arrecadando mais a partir dessa tributação. Isso significa, é claro, fazer no tempo uma programação, que é o que a gente está pensando, em que você abre os trabalhos, você começa tributando mais a renda dos mais ricos, dividendos, etc., propriedade, herança, grandes fortunas, enfim, aí uma série de impostos que não são só mudanças de alíquota, são também mudanças de legislação, porque tem várias coisas. Impacta. A gente fez a conta somando coisas não muito radicais, ou seja, levar a nossa alíquota máxima para 35% para quem ganha mais de R$325 mil por ano, o que é menos ainda do que a alíquota máxima no imposto de renda dos Estados Unidos, que não é um país que se destaca por ser um país extremamente justo na tributação. Tributar a herança, levando o teto para 20% em vez de 8%, nos Estados Unidos é 40%. Enfim, mudanças assim que não são nada muito radicais, somando isso com algumas mudanças de legislação, que, por exemplo, permitem autodeclaração para proprietário rural do que é a parte tributável da sua terra no ITR, todo mundo acaba declarando que tudo é reserva, que, enfim, coisas assim, né, que fazem com que ninguém pague imposto sobre propriedade rural, fora a progressividade do IPTU, etc. Exato. A gente somou isso olhando estudos já feitos, que são usados do IPE, etc., e fez as contas. Só fazendo isso, se arrecada cerca de 2,3% do PIB. Tá? Isso fecha o déficit primário atual, mais do que fecha, e se somar isso a desonerações, a revisão de desonerações e outras coisas que até já estão no Congresso, e você abre espaço para fazer ao mesmo tempo uma expansão dos gastos e investimentos e, paralelamente, reduzir os impostos de consumo, produção, né, ICMS, PIS/COFINS, coisas que aí sim se abatem mais sobre os mais pobres. Né? E aí você pode ir fazendo isso no tempo, conforme a economia brasileira também vai crescendo e permitindo uma situação mais confortável no orçamento. Mas não é nada que, do ponto de vista econômico, é inviável. O problema é político. Né? Esse Congresso até hoje não eliminou nem as desonerações que já se tenta eliminar desde 2015, desde o ajuste fiscal do Levy, que se tenta eliminar. Né? A própria ex-presidente Dilma já fez a autocrítica dessas desonerações, né? Essa crítica que eu faço, na verdade, a própria Dilma já falou, olha, eu me arrependo, que qual é o maior erro, tal. Ela já respondeu uma série de entrevistas, acho que acabei transferindo renda, dando lucro para os empresários que não investiram, né? Então, acho que... Agora, porque o nosso capital... Por que o Congresso não faz? Também, não é? Claro, tem essa mistura, mas não só. Acho que tem o lado de um erro de diagnóstico mesmo, sabe? De uma política que não olha para a dinâmica econômica, que fala, não, então vamos atender o que esse pessoal da estrutura produtiva do século XX, que está, evidentemente, condenada a um problema, né, que, aliás, é geral de globalização, etc., e que, claro, estão querendo redução de impostos, redução de mão de obra. Essa mesma turma, depois de adotar uma agenda que tinha uma cara de desenvolvimentista, né, mas na prática eram demandas por lucros maiores, etc., ela rapidamente pula do barco para outro tipo de demanda, que é reforma trabalhista, menor custo da mão de obra, junto para que tenha um apelo maior para os liberais. Então, veja, na verdade, essa indústria é a mesma. Ela está querendo representar os interesses né, desse grande empresariado nacional contra o interesse dos trabalhadores. Para a gente encerrar mesmo, que eu não... Agora, vamos encerrar. Essa pergunta acho que tem vamos que encerrar. Que a gente conversou, que é a história dessa defesa da esquerda do desenvolvimento industrial, dessa agenda do século XX que ainda está muito presente em todo o debate da esquerda. Toda a discussão que eu faço no livro... O que tem que ser discutido? Pois é, então, por que eu faço uma crítica a essa política, né, que eu chamo de agenda Fiesp? Muita gente está falando, então você é contra a indústria, ela é contra a indústria. Eu não sou contra a indústria.
Eu acho, inclusive, que é essencial num projeto de longo prazo, mesmo num novo modelo de desenvolvimento, ambientalmente consciente, etc., que não seja um projeto baseado na indústria automobilística, coisas que eu não vejo como a estrutura produtiva do século XXI, né? A não ser que seja carro elétrico, ônibus elétrico. Eu ainda que eu vejo a importância de uma sofisticação, vamos dizer, tecnológica, até para a geração de empregos de maior qualidade. E eu acho que isso pode se dar na indústria, pode se dar nos serviços, tecnologia de informação, serviços de mais alta tecnologia e determinadas indústrias. Agora, nortear a política econômica com base nos interesses das indústrias que aí estão, que foram desenvolvidas no século XX e que, na realidade, estão sofrendo os impactos da globalização e que teriam que, para conseguir concorrer, reduzir custo com a mão de obra demasiadamente, ou seja, isso acaba sendo um tiro no pé, porque a gente faz isso, gera um custo e mata o mercado interno, que é nosso grande potencial. Então, o que você pode fazer é reverter essa lógica. Ao invés de tornar a indústria um fim em si mesmo, você fazer esse programa que visa superar nossas carências de saneamento, de transporte urbano, de saúde, de educação, etc., essas áreas que eu comentei aqui, e atrelar a essa política de suprimento dessas carências uma série de políticas tecnológicas, de inovação e de promoção de setores produtivos, de micro e pequenas empresas, mas não só, etc., que estão atreladas a esses setores. Eu vou dar um exemplo. No setor de mobilidade urbana, tem uma série de tecnologias envolvidas que a gente poderia produzir localmente, que tem a ver com um projeto como esse. O setor de complexo industrial da saúde, equipamentos médicos hospitalares, já é um setor que temos no Brasil e que o SUS, pela política de compras públicas, tem um grande potencial de desenvolver. Então, se a gente coloca o objetivo nas coisas que a sociedade quer, a gente também vacina e blinda a política econômica desse tipo de coisa que acaba virando o interesse de um setor específico que está querendo seu benefício, etc., e que a gente perde o controle na prática e acaba gerando um custo muito grande para a sociedade. O desenvolvimentismo anterior, Rovai, do século XX, ele tinha outros instrumentos. Por quê? Porque você podia usar na época, o OMC não proibia, tarifas de importação, uma série de coisas que você podia usar que não geravam tanto custo nem para o orçamento, pelo contrário, gerava até arrecadação, e nem tanto custo para a sociedade como um todo, para promover setores. Aí essas coisas você não pode mais usar, porque a OMC proíbe, taxas de câmbio diferenciadas, esse tipo de coisa no pós-guerra. E aí se apelou para outros instrumentos que você pode usar, mas esses novos instrumentos, vamos dizer, eles são muito mais custosos, tanto para o orçamento quanto para a distribuição de renda, do que os anteriores. Eles envolvem reduzir custo com a mão de obra, eles envolvem subir o dólar para 5, 6 para conseguir competir. E o país vizinho? Quantos vão conseguir fazer isso? Porque se você sobe o teu dólar a 5 e a Argentina sobe a 20, aí vira um negócio que é a gente se engajar nessa globalização voraz e feroz, que na verdade está matando os trabalhadores do mundo inteiro. Eu acho que isso, como política progressista, não faz sentido. Então a gente tem que pensar em outra que tenha mais a ver com suprir as carências da sociedade e, ao mesmo tempo, aproveitar isso, inclusive com o uso de bancos públicos, que eu defendo, de empresas estatais, de universidades, institutos tecnológicos, uma grande política que tente, junto com esse processo de suprimento de carências históricas, desenvolver tecnologias para que, quem sabe, alguns desses setores a gente não se torne, inclusive, competitivo mundialmente e passe a exportar, não porque é barato, e sim porque produzimos uma tecnologia que ninguém tem. Acho que faz mais sentido enquanto estratégia. É a estratégia, inclusive, dos países ricos atualmente, que, é claro, tem uma renda muito mais alta do que os países asiáticos, Bangladesh, Vietnã, que estão exportando camiseta, e, portanto, é claro, só tem que desenvolver tecnologias avançadas para conseguir exportar. Não podem entrar nessa globalização feroz via redução de custo com a mão de obra, porque nem adianta. E que, para chegar onde chegaram, fizeram
utilizaram-se de uma série de coisas que eles não permitem hoje, né? Pois e fora as questões ambientais. ambientais. Que é um clássico. Pois exato, claro. Eles fazem tudo. Claro, eles fizeram falam, antes. Pode, o problema né? é que a gente nem fez isso e nem tem a renda média desses países asiáticos. Aí muita gente defende que a gente faça o modelo asiático mesmo sem ter a renda média dos países que hoje, que nem é mais a China, que já fez essa transição, né? Mas dos países que hoje conseguem exportar nesse mercado. A meu ver, isso é um tiro no pé, porque a gente tem um mercado interno enorme, né? Que a gente pode matar ao longo de um processo como esse, fora que a gente quer viver numa democracia, então essas coisas são ainda mais complicadas numa democracia, né? Você reprimir salário para exportar, levar o dólar a 5, 6 para exportar, enfim, é algo que a sociedade não quer, não deseja. Me parece que a gente tem que ter um outro tipo de estratégia. É mais difícil, mas também não é impossível, né? Muito obrigado, Laura Carvalho, professora da USP, autora do Valsa Brasileira, que você pode comprar pela internet agora, e ela pode inclusive te autografar. É isso, gente, eu sou uma salva de palmas.